do que quis falar. Aliás, uma fala com muito conteúdo, uma fala muito articulada, que eu jamais teria condição até de fazer um contraponto, porque é conteúdo muito forte, muito contundente, assim, uma fala muito inteligente, muito articulada, e que essa capacidade que ele tem eu não tenho. Mas eu quero dizer a Vossa Excelência e perguntar ao senhor Júlio, quando um prefeito, para o povo entender, porque eles disseram que isso aqui é uma farsa, então vamos falar para o povo entender, porque o povo está vendo um contorcionismo jurídico, com palavras difíceis, que lá na ponta ninguém entende nada. Me diga uma coisa, quando um prefeito suplementa o seu orçamento, faz uma suplementação, sem que a Câmara o autorize, ele cometeu um crime? Se o governador mexe no seu orçamento, porque ele entendeu que o orçamento do ano vai chegar no final, e ele não terá como pagar 13º, pagar professor, seja lá o que for. Ele ignora a Assembleia Legislativa e ele vai, e ele mesmo suplementa o seu orçamento. Ele cometeu um crime? A meu juízo, em cada município do Brasil que nos vê agora, tem N políticos ou ex-políticos que foram banidos da vida pública porque cometeram esse tipo de crime e se tornaram ficha suja. O que é que esse PMDB de Renan, de Romero, esse PMDB de Eduardo Braga e de Eunice fizeram para o PT no PL 5 de dezembro do ano passado? Para justificar as pedaladas, ou seja, esse mesmo tipo de erro que Dilma cometeu, porque o medo era ela virar uma ficha suja, eles esticaram a lei de responsabilidade fiscal para que dentro dela coubesse 1 ano e 4 meses de pedalada de Dilma. Por isso que eles falam, porque o PL 5 o Congresso Nacional autorizou. Eu não votei e votei contra, porque ali era para evitar que ela fosse ficha suja. Bom, se evitaram para ela, a lei retroage para poder beneficiar e não para prejudicar. Eu pergunto ao senhor, o prefeito pode? O presidente da República pode? O governador pode? É crime a suplementação do orçamento do município sem autorização da Câmara? É crime suplementar sem autorização do Congresso Nacional? É a minha pergunta a Vossa Excelência. Vossa Senhoria responde. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador Magno Malta. Peço licença apenas para deixar assente que eu nunca fui filiado a nenhum partido político, nunca tive atividade partidária nenhuma e já votei em candidatos de diferentes tendências, diferentes correntes, conforme os projetos apresentados em cada eleição. E, portanto, repudio as afirmações de militância política que foram a mim dirigidas. A militância que o Ministério Público de Contas tem é pela defesa da Constituição, pela defesa da responsabilidade fiscal. É uma instituição que tem como missão o combate à má gestão e a defesa da responsabilidade fiscal. Essa é a nossa militância. Evidentemente, um prefeito, um governador que pretenda governar o município ou o Estado sem obedecer o orçamento autorizado pela Câmara de Vereadores ou pela Assembleia Legislativa, está violando a Constituição, está cometendo crime, e há N, como Vossa Excelência diz, há N casos de prefeitos que foram afastados, que sofreram impeachment, e isso é considerado relativamente normal, relativamente comum. E não deveria ser, deve ser sempre uma exceção, algo que a gente olha e fala, poxa, mas como isso foi acontecer? O certo, o correto, é o prefeito, o governador, o presidente da República ter a consciência de que, por melhor que seja o projeto, ele tem que ser executado de acordo com as regras constitucionais, de acordo com as balizas legais, respeitando o ordenamento jurídico, que é a obrigação número 1 de todo governante, porque no Estado democrático de direito é esse, é a submissão de todos, inclusive dos governantes, às regras estabelecidas para todos. É um Estado em que a lei vale para todo mundo, a mais humilde pessoa, a mais elevada autoridade, a mais importante personalidade do país, todos estão obrigados a respeitar as leis. Não há possibilidade de retroação do PL aprovado no fim do ano,
para mudar a meta retroativa. Ela deixaria de ser uma meta, passaria a ser uma conta de resultado, uma conta de chegada. E isso anularia, jogaria por terra por completo o sistema constitucional e legal que foi estabelecido para a regência do orçamento. Basta não estabelecer meta nenhuma, não ter compromisso nenhum com a meta e, ao final do ano, tendo maioria parlamentar, aprovar a meta, que não é meta, sim resultado, aquilo que foi o resultado do exercício. Então, estaria tudo legalizado. Senador Magno Malta, tem agora a réplica. Antes de Vossa Excelência usar a palavra, eu quero pedir escusas publicamente ao senador Lindenberg, porque Vossa Excelência pediu a palavra pela ordem. No tumulto que se formou, eu não o atendi, mas verifico agora pelas anotações da minha secretária-geral, que me acompanha no Supremo e aqui, que Vossa Excelência estava inscrito. Não quero retomar aquele tumulto que se formou, o debate político, mas Vossa Excelência fica credor, uma próxima oportunidade terá prioridade na palavra. Senador Magno Malta. O Brasil está nos assistindo. O senador Paulo Rocha, que tão bem articulou sua fala e até fez referência a ele mesmo e um autoelogio que até nós entendemos no calor da discussão e fez para sua própria honra e glória, mas ele fez algumas colocações dentro do conjunto da obra daquilo que foi feito nos governos Dilma e Lula. Ninguém pode esconder que houve realmente avanços na área social, seria tapar o sol com a peneira, ninguém é maluco. Mas é obrigação do gestor. E mesmo que ainda que eles tivessem sido os melhores, e tivessem os melhores, os mais contundentes programas para o Brasil, e que o Brasil tivesse de fato sido descoberto por eles, como eles dizem que foi, ainda assim não estavam autorizados para fazer striptease em praça pública. Quer dizer, Vossa Excelência, que os pobres, os negros, os fiéis, essas colocações que eles fazem para justificar o conjunto da obra deles, me vem a figura de quando tem um assalto num banco e que a polícia cerca, os reféns são as pessoas que lá estão. E eles usam essas figuras e usam estas pessoas, esses grupos, usam o conjunto desta obra como se tivesse feito um benefício às pessoas, como esmola, e sai com elas como refém. Toda vez eles apresentam isso como se fosse o refém, porque o refém pode proteger você do crime que você cometeu. Bolsa Família não vai protegê-los. Minha Casa Minha Vida não vai protegê-los. A Universidade para os Negros não vai protegê-los. Todo esse conjunto da obra, e que, infelizmente, o striptease e as lambanças feitas está apagando na memória do cidadão brasileiro, que não deveria apagar, está apagando na memória do cidadão brasileiro. Por causa de quê? E eu pergunto a Vossa Excelência. O estelionato eleitoral foi cometido porque o pai da nova matriz econômica brasileira, aliás, pariu filho drogado, porque o ex-ministro que vai depor aqui, que é o pai da nova matriz econômica, pariu um filho doido, né? Ele vai depor aqui. Então foi ele, então se não foi ela, foi a orientação dele que fez com que ela mentisse no processo eleitoral e produzisse o estelionato eleitoral que culminou no que nós estamos vivendo aqui nesse país. Obrigado, senhor presidente. Sem pergunta e sem resposta, portanto. Está encerrada essa fase.